Nós queremos saudar aos amados, que estão aqui na igreja também, a todos aqueles que estarão acompanhando e que irão também acompanhar esta mensagem no YouTube, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Então, Isaías, no capítulo 38, a partir do versículo 1. Isaías 38, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Até aqui. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, que bênção, é a oportunidade que nós temos de deitar os nossos olhos sobre a Tua maravilhosa palavra. Que bênção, é sentir que o Senhor é um Deus que fala dentro de cada coração, é um Deus que povoa nossas mentes, é um Deus que nos conduz para uma grande vitória. E assim, Senhor, mais uma vez, que esta mensagem ela venha encontrar em cada um de nós o reparo, o conserto dentro de cada necessidade. Nós oramos pedindo a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Então, meus amados, o título desta mensagem que o Senhor ele colocou no nosso coração é: põe ordem à tua casa. E no discorrer da mensagem nós vamos ter o entendimento de que ele quer falar com cada um de nós. Então, o profeta Isaías, conforme nós lemos, ele, amando do Senhor, ele vai até diante do rei Ezequias e entrega uma palavra profética. Então a palavra não era do profeta, a palavra era de Deus, portanto era profética. E a palavra que ele entrega é: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Presta bem atenção nisso. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Todos nós sabemos, mas para quem não sabe, a função do profeta nada mais é do que entregar aquilo que vem da parte do Senhor, diferentemente do sacerdote, que era levar a Deus a vontade do povo.
ele intercedia pelo povo. Já o profeta trazia a resposta de Deus. Então, veja bem, e nós vamos entender uma coisa: nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada, absolutamente nada. Porque Deus, quando Ele manda aquela mensagem, Ele conhecia a condição daquele rei. Mas como Ele conhece, pastor Carlos, nós vamos entender. Salmos 33, do versículo 13 até o 15. Salmo 33, de 13 a 15. Para nós temos crescimento nisso. Olha, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos do homem. Aonde quer que você esteja, Deus está te vendo. 14. Da sua morada, o céu, Ele contempla todos os moradores da terra. Ele vê tudo que nós fazemos no mais oculto em que nós estivermos. 15. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, nós temos um Deus que Ele é onisciente, além de onipotente, onipresente pelo seu Espírito Santo. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece naquilo que há de mais profundo de que você está pensando. Nesse momento você pode estar pensando: ah, mas Ele não sabe o que eu estou pensando. Pois Ele está dizendo para você que Ele está exatamente interrompendo esse seu pensamento para falar que Ele está falando com você, e Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, né? Então veja bem, a mensagem recebida pelo rei Ezequias, ele era um rei temente a Deus, ele havia restituído os cultos, o altar do Senhor, né, dentro do povo, e a mensagem recebida por ele era uma mensagem complicada. Por quê? Põe ordem na tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Nós vamos desenvolver isso. São 3 situações que iriam ocorrer na vida do rei Ezequias, que apesar dele ser um rei, ele ali naquele momento, ele era portador de uma enfermidade mortal, de certo que o levaria ao túmulo. Então, mas ele, na realidade, ele não possuía o entendimento da sua real condição. Então, ele conhecendo e tendo intimidade com o Senhor, eu quero dizer para você, você precisa conhecer e ter intimidade com o Senhor. Porque Ele vai fazer a única coisa que era possível fazer. Exatamente, Isaías 38, no versículo 6. Isaías 38, 6. 38, 6. 38, 6. 38, 3. 38, 3, César, por favor. Ele diz assim, no 2 diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede, ou seja, ele deu as costas para as coisas do mundo, colocou-se contra a parede, mostrando que ele só queria ali ter uma experiência com Deus. E ele disse: ah, Senhor, lembra-te
eu te peço, de que eu andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. E quando ele chora muitíssimo, se cumpre alguns textos da palavra que nós vamos estar expondo ali, para que todos entendam. Em primeira, ele vai fazer a sua confissão de fé. Quantas vezes, às vezes, as coisas acontecem e a gente desanima? Eu quero dizer para você, levante. Deus te quer de pé. Deus não te quer como um derrotado, não. E às vezes a gente se curva diante das coisas que acontecem, mas nós temos que nos colocar de pé, porque Deus nos quer olhando para o céu. E veja bem, ele derrama na sua confissão a sua dependência de Deus. Em 1 João 5,15, vamos ver o que diz a palavra, vai ser postado lá. 1 João 5,15, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. 5,15, que diz assim: e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, e sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. É fé. Quando eu peço a Deus, eu preciso crer que Ele vai me atender, porque o meu pedido é de acordo com aquilo que o Espírito Santo direciona, porque é Ele que sabe o que nos convém pedir. Então, nós vamos alcançar. Uma outra palavra profética que nós vamos entender é quando, em Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, eu leio, o Senhor, Ele diz: então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia, glória a Deus. Que consolo, que conforto. Você no maior desespero, na maior angústia, você se curva diante do Senhor, e essa promessa te alcança, porque Ele diz: eu te ouvirei, porque você me invocou, você me colocou como centro da sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a oração, ela encontra eficácia, e na mesma hora, 38, né? Mesmo Isaías 38, no versículo 4 e 5, que nós já falamos, não é? Então, no 5 em especial, César, coloca o 5. E o Senhor vai diante do profeta Isaías e diz assim, ó: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ele vai receber a cura. Mas a cura não vem simplesmente através de estar sarado. Deus tem muito mais para mim e para você, meu amado, minha irmã. Tem muito mais. Porque Deus, além de curar, ainda falou com ele. No versículo 6. No versículo 6, ó. E vou livrar-te das mãos do rei da Assíria, a ti, a tua cidade, e eu defenderei esta cidade. Que coisa maravilhosa, hein? Meus amados, minhas amadas, nós estamos diante de um mundo em guerra. Estamos começando a sofrer os efeitos da economia, por essa guerra lá do Oriente. Mas uma coisa é certa: Deus vai ouvir a nossa oração, porque Ele é fiel.
basta buscá-lo. E ele pode terminar aquela guerra num dia. Tá? Então, veja bem. Aqui o rei entendeu, e você, nós precisamos entender uma coisa. Porque ele creu naquilo que o Senhor revelou para ele. Quem sabe, o meu olhar, o seu olhar, você que está aí no YouTube, tem um olhar que a sua vida está tudo perfeito, está tudo bem. Mas será que é isso que Deus está vendo? Prosseguimos. Então, veja bem, morrer fisicamente é uma condição que todos vão passar. Se não vejamos em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Sabe o que é isso, meus amados? Morte física. Morte física. Vindo depois o quê? O juízo. E aí fica aqui uma palavra. Juízo de vitória para os salvos. E juízo de condenação, de derrota para todo sempre, com a segunda morte, que é a morte espiritual, para os condenados. Quem são os salvos? Hoje na escola bíblica nós estudamos isso, né, Vitória? Quem são os salvos? Né, Ágata? Quem são os salvos? São aqueles que firmaram uma aliança de fé com o Senhor Jesus. E quem é os não salvos? São aqueles que não firmaram essa aliança. Eles viveram a vida inteira até o último suspiro, sem aproveitar a oportunidade que o Senhor concedeu. E a esses também se junta ao que nós aprendemos na escola bíblica hoje pela manhã, sobre o pecado imperdoável, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Que pecado é este? É aquele em que a pessoa nega a obra que o Espírito Santo veio fazer no nosso meio, que é convencer o homem do pecado, convencer do juízo e convencer da justiça de Deus. Então é aquele que diz: eu não quero receber o Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E ele vai viver dizendo: eu não quero. Qual é a consequência? Até o último dia ele vai viver negando. Então não tem perdão. Não tem perdão. Pois bem, mas louvado seja o nome do Senhor. Deus tem dado uma oportunidade para cada um se consertar com o Senhor. Então, veja bem, o nosso Deus, ele vai promover essa cura maravilhosa do rei Ezequias. Então, conclusão. Nós vamos estar fazendo aqui uma conclusão, uma aplicação e um apelo. E a pergunta é, aqui para a igreja, como é que está a tua casa? Como está a tua casa? Para você que está no YouTube, como é que está a sua casa? Você vai dizer: está tudo bem. Veio a pergunta: aos seus olhos ou aos olhos de Deus? O que importa nesta hora? É a sua resposta ou é a resposta de Deus? O pastor está aqui exatamente para cuidar das ovelhas do Senhor. Ele não está aqui para bater em ovelha, mas ele está aqui para trazer uma advertência. O profeta não foi lá e não entregou para o rei? Nessa noite eu estou entregando para você.
Como é que está a tua casa? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua família? Como é que está a sua atividade profissional? Na sua vida espiritual, você tem buscado comunhão com o Senhor? Quantas vezes você tem aberto a Bíblia, a palavra de Deus? Quantas vezes? É que somente quando está na igreja, ou então você abre ela no Salmo 23 e deixa lá a semana inteira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se você continuar lendo, ele vai dizer, olha, tua vara e teu cajado me consolam. Às vezes a gente precisa apanhar também, não é? Eu coloco para mim isso. Então, a sua vida espiritual, você pergunta, o que é que eu preciso fazer? Eu vou responder, tá? Buscando ler a Bíblia, participando dos estudos bíblicos. Por quê? Porque Deus diz algo que é muito perigoso para você, meu irmão, minha irmã. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Lá do Antigo Testamento, Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo, ele foi destruído, porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Se você não conhecer o propósito de Deus para a sua vida, você será destruído. Não perca o conhecimento. Ah, Deus maravilhoso. E como eu obtenho conhecimento? Evangelho de João, quando o Senhor vai falar a respeito da videira, ele diz assim, eu sou a videira, e vós são as varas. E vocês como varas estão incertos em mim, que sou o Cristo. E ele diz lá em 15:5, João 15:5, não é? Vamos ver. João 15:5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele. Receba Jesus em você. Então ele vai dar muito fruto. Porque sem Jesus, você nada pode fazer. Perdoe, desculpe eu falar isso claramente com os amados. Sem Jesus ninguém pode fazer nada. Não por acaso ele vai dizer lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sem mim, ninguém poderá ir ao Pai. Simples assim, meus amados. E como está a tua casa? Como é que está a tua família? Fala para mim não. A confissão não é para o pastor. A confissão é você e o Senhor. Mas ele quer saber como é que está a sua família. Você tem tido a cautela de acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos? Você tem tido cautela? É para você. Hoje você vai fechar a cara para você não chorar amanhã. É dura a palavra, pastor? Não, é com todo o amor que eu estou passando para vocês. Você tem acompanhado os relacionamentos dos seus filhos? Eles estão no mundo. Eles vão ter colega do mundo. E eles vão tentar fazer a cabeça deles. Isso é grave, porque quando você vê, eles já foram embora. Mas por que isso? Porque os nossos filhos são ruins? Não, muito pelo contrário. Mas você não pode esquecer de uma coisa. De que eles estão no mundo. E aí eles vão dizer para você, que é isso, coroa? Eu sou da geração Z. Já viu? Eu sou da geração Z. Ótimo. Então, o eu tem que prevalecer.
Eu posso tudo. Você está me oprimindo, ô coroa, você está me oprimindo. Eu tenho direito, mas dever não, né? Nenhum dever. Você precisa me respeitar, né? Mas isso que eu estou fazendo não tem nada a ver, papai, mamãe, não tem nada a ver. Tá tudo certo, não é? Um aviso aqui para os pais e para as mães. Um aviso, presta bem atenção nisso, para depois não dizer que o pastor Carlos avisou daqui a 10 anos, não sei se eu estarei com vocês, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar no coração de cada um aqui, e você também que está na internet não está livre dessa não. Presta bem atenção, está no YouTube, presta bem atenção. Nós estamos vivendo um tempo em que predomina a mentalidade do anticristo. Quem é o anticristo? Ele é o inimigo de Deus, portanto, seu inimigo. E a mentalidade dele é trazer tudo o inverso. Tudo que Deus fala, ele traz o inverso. Nós vamos ficar por aqui. Mas eu quero dizer para você, jovem, nós temos jovem aqui, ó. Tá? Agatha, Vitória, o Lucas, temos outro jovem aqui, a irmã Dolores, que é jovem também, porque em Cristo nós somos muito jovens, tá? 1 João, capítulo 2, versículo 14. Olha, se você é jovem, presta atenção aqui, ó. 1 João. 1 João. Só 1 João? 1 João 2,14. Lá no finalzinho da Bíblia. Ó. 1 João, no Evangelho de João, não, lá no finalzinho, 1 João. Tá? Então, preste atenção, para você, jovem. Pastor Carlos não está só batendo, não, diz assim. Ó. João escreve assim: eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, o Senhor Jesus. Eu vos escrevi, jovens, ó, para vocês. Jovem aqui, olha para mim aqui, ó. Ó, é o Senhor que está escrevendo para vocês, ó, que a palavra de Deus está em vós. Então vocês já venceram o maligno. Aleluia, glória a Deus. O maligno não tem posse sobre a vida de vocês para trazer desgraça para sua família. Ele quer vocês serem jovens vitoriosos. Ah, Deus. Como está a sua atividade profissional? Você sabe que você tem um emprego porque Deus abriu aquela porta. Deus tem sustentado o teu patrão. Mas como você está trabalhando? Você está procurando fazer o melhor? Mas eu estou insatisfeito porque o salário está pouco. Normal. O pior é se você ficar sem ele. Mas Deus vai multiplicar a cada dia. Presta bem atenção aqui, gente. Eu, pastor Carlos, tenho a minha atividade profissional. Lema na minha mesa de trabalho. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como se você estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens. Como no YouTube ninguém vai conseguir identificar, mas o irmão, quando sai 5 horas da manhã, vai andar, eu acho que 5 quilômetros de bicicleta, 5 ou mais, né? São quantos quilômetros, irmão? 15 quilômetros. 15 quilômetros de bicicleta, 5 horas da manhã, chuva, frio. Pois bem, ele quando entra no trabalho ali, ele vai começar a moldar
os pães, doce, bolo, com as mãos, ele começa a moldar de uma forma que fica um aspecto bonito. Nesse momento ele está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. E aí Deus multiplica. Aí ele forma o pão. Imagina, se ele faz um pão ali, a massa, o modelo, e simplesmente joga no forno. Sabe o que vai acontecer? Vai explodir. Por quê? Porque ele não fez aquele talhezinho em cima do pão. Você sabia disso? Aquele talhe em cima, né, irmão? É exatamente para não deixar ele... Entendeu? Então você vê que é com todo carinho. É dessa forma. Então, veja bem, nós precisamos zelar por essa vida. Então, há uma promessa para cada um de nós. Qual é a promessa? Jeremias 33:3, quando você estiver vivendo uma situação difícil, como nós estamos vivendo, e eu digo, clama a mim. Deus está te convidando, clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. É como o louvor que diz, né, Ágata? Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas eu sei. Aleluia! Deus sabe todas as coisas, né? Então, nós, ao encerrar essa mensagem, eu queria te convidar a refletir, a fazer um raio-x da sua casa, do seu coração, da sua mente, e pedir ao Senhor, põe ordem a minha casa, Senhor. E Ele vai dizer para você, eu, além de te dar ordem na tua casa, eu vou te dar a vitória sobre tudo aquilo que se levantar contra você. Amém? Que o Senhor nos e os abençoe ricamente.